Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Olá, estamos aqui para mais um Encontro com a Palavra e como é bom estarmos juntos. Bom, agora que terminamos o estudo do livro de Números, continuaremos estudando o Velho Testamento, examinando o livro de Deuteronômio. A palavra Deuteronômio significa reafirmação ou repetição da lei. À medida que estudarmos esse livro, veremos que ele é mais do que uma reafirmação da lei. É a repetição da lei com aplicação. A aplicação da lei é muito importante para a segunda geração do povo de Deus. No livro de Números vimos a mensagem impressionante da morte de uma geração inteira. A primeira do povo de Deus morreu no deserto porque não creu. No início do livro de Deuteronômio vemos que o povo de Deus estava pronto para atravessar o Jordão e entrar na terra de Canaã. Essa é a segunda geração do povo de Deus. Lembre-se que Deus tinha ordenado àquele povo no deserto que não tinha fé que invadisse Canaã. Deus tentou mostrar que ele os capacitaria para conquistar Canaã. Mas eles disseram: se nós invadirmos Canaã, nossos filhos se tornarão escravos daqueles povos. Isso entristeceu tanto ao Senhor que ele disse a Moisés no capítulo 14. Porque disseram que se eles invadissem Canaã, seus filhos seriam feitos escravos, serão os seus filhos que entrarão na terra e a conquistarão. Todos que disseram isso morrerão no deserto. Portanto, essa é a segunda geração do povo de Deus, os filhos daqueles que pereceram no deserto e que agora estavam prontos para atravessar o Jordão e invadir a terra de Canaã. O livro de Deuteronômio é o registro do grande sermão de Moisés para o povo antes de atravessarem o Jordão e invadirem Canaã. Eu vou parafrasear a introdução do livro para que vocês possam entender melhor. Nesse trecho são dadas algumas descrições do livro que ajudarão você a entender sobre o que o livro trata. O texto diz: esse livro registra o discurso de Moisés ao povo de Israel, quando eles acamparam no vale de Arabá, no deserto de Moabe, a leste do rio Jordão. O discurso foi feito no dia 15 de fevereiro, 40 anos depois que o povo deixou o Monte Horebe. Devemos considerar que seriam necessários apenas 11 dias para caminhar do Monte Horebe até Cades Barneia, indo pelo caminho da montanha de Seir. O texto relembra que o povo estava marchando no deserto por 40 anos. Lembre-se que eles marchavam de maneira bem específica, em formação militar. Durante a marcha no deserto, algumas tribos localizavam-se ao norte do tabernáculo, outras ao sul, outras a leste e a oeste. É importante lembrar que a caminhada que fizeram iniciou-se em Gósen, quando deixaram o Egito, passando pelo Monte Sinai, pelo caminho de Cades Barneia, em razão dos filisteus naquela época ocuparem aquele território. Eles tinham andado em círculos por 40 anos. Finalmente acamparam a leste do rio Jordão e antes de o atravessarem e invadirem a terra de Canaã, Moisés pronunciou os importantes sermões registrados no livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, portanto, é mais do que uma repetição ou reafirmação da lei. Ele realmente é uma repetição e uma reafirmação da lei, porque é necessário reafirmar a lei. Os filhos deles tinham que ouvir a lei. Antes de invadirem a terra de Canaã, Moisés queria ter certeza, mesmo que fosse a última coisa que fizesse por aquele povo antes de morrer, que eles ouviriam a palavra de Deus que tinha entregue no Monte Sinai. Existe uma alegoria da salvação que permeia os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis nos dá o início da nossa salvação e o Êxodo é uma linda ilustração da nossa salvação, da libertação da escravidão.
Como já dissemos antes, a palavra libertação e salvação no Velho Testamento possuem o mesmo significado. O livro de Números é um registro impressionante de como eles deixaram a escravidão do Egito e não invadiram a terra de Canaã. Isso é o que eles poderiam e deveriam ter feito. Nós já dissemos isso várias vezes. É uma alegoria à nossa libertação do pecado e suposta entrada na vida cristã abundante. A terra prometida representa a vida cristã abundante em todas as bênçãos, poder e dons espirituais. Devemos viver tudo isso, mas muitos de nós não a vivemos. Andamos em círculos, como os israelitas no livro de Números. Seguindo um pouco mais essa alegoria, vamos supor que já fizemos a nossa peregrinação no deserto e nos demos conta do nosso erro. Queremos receber de Deus tudo o que Ele tem para nós e já estamos prestes a receber tudo isso. O livro de Deuteronômio é repleto de mensagens para quem está nessa posição, para quem decidiu ser parte da minoria comprometida e não da maioria apática. Tudo isso ilustra o que alguém que disse: Deus, eu quero tudo, estou cansado de andar no deserto e eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Se é nessa posição que você está, o livro de Deuteronômio é perfeito para você. Ele está repleto de exortações para aqueles que querem receber tudo. Outro tema no livro de Deuteronômio tem a ver com a palavra de Deus tornar-se realidade na vida de seu povo. Deus os exortou a passarem sua palavra para seus filhos. Deus quer que seu povo o ame com todo o seu ser. As exortações no livro de Deuteronômio repetirão várias vezes: Ei, obedeça a Deus. Passe esses valores de obediência e amor à palavra de Deus para os seus filhos. Na minha opinião, cada livro da Bíblia tem o seu capítulo-chave. No livro de Números, o capítulo-chave é o 14. No de Deuteronômio é o capítulo 6. O grande sermão de Moisés, registrado nesse capítulo, dá um resumo de todos os outros sermões. Esse sermão não só estabelece o ritmo, como reforça a mensagem dos outros sermões. No capítulo 6 de Deuteronômio, principalmente dos versículos 4 a 9, temos o sermão de Moisés que os rabinos sempre consideraram o melhor de todos os sermões. Na verdade, essa mensagem das Escrituras em Deuteronômio 6 foi considerada a base de confissão e fé do judaísmo. Aqui está a parte central desse sermão. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da casa e nas portas. Esse trecho é a parte central do sermão e de todo o capítulo. Entretanto, há mais do que isso no sermão. O que Moisés estava dizendo para o povo um pouco antes deles atravessarem o Jordão e invadirem Canaã era: ouçam bem, Deus os chamou para ser um povo que o ame de todo o coração e de todo o ser. Para você mostrar que realmente o ama, vocês então precisam obedecer à palavra de Deus. Para você obedecer à palavra de Deus, vocês precisam conhecê-la. Deus quer que os filhos de vocês um dia sejam uma geração de adultos que o amarão com todo o ser. Para amar a Deus com todo o ser, deve-se conhecer e obedecer a sua palavra. Portanto, eu desafio vocês a, antes de tudo, amarem a Deus com todo o ser e a conhecer e obedecer a sua palavra. Por isso, cuidem de passar esses valores para os seus filhos. Moisés estava mostrando para eles como deveriam educar seus filhos para que se tornassem adultos que amassem e obedecessem a Deus. O que Moisés estava falando sobre educar filhos era o seguinte: se você está educando seu filho para que ele ame a Deus, então toda a base de sua educação deve ser a palavra de Deus. É muito simples, Deus é. Se Deus é, então ele é absoluto.
Deus é absoluto. Em filosofia fazemos a seguinte pergunta: existe qualquer coisa absoluta? O que Moisés está nos dizendo através desse método de educação é que Deus é o seu absolutismo. Deus é absoluto. E esse Deus absoluto declarou algo. Qualquer coisa que o Deus absoluto disser, será absoluto. Portanto, o Deus absoluto deu a você a palavra absoluta. Existem certas questões como moral absoluta que você deverá ensinar aos seus filhos. O pensamento de Moisés é o seguinte: há um Deus absoluto e uma palavra absoluta, e, portanto, existe um caminho absoluto pelo qual seus filhos devem seguir. Participei de um seminário no qual várias autoridades da área de delinquência juvenil estavam dando palestras. A frase que abriu o debate foi: primeiramente, vamos ser objetivos. Não há absolutismos. Levantei a mão e disse: doutor, acabei de conversar com uma garota de 14 anos que está absolutamente grávida. Como você pode dizer a um adolescente que não há absolutismos? As consequências são absolutas. Elas são absolutamente boas ou absolutamente ruins. As escolhas absolutas devem ser parte da educação. Esse método de educação exposto por Moisés envolve absolutismos. Ele disse: Deus é absoluto. Sua palavra é absoluta. Há um caminho absoluto pelo qual seu filho deve seguir. Certa vez ouvi um psicólogo cristão fazer a seguinte pergunta a 600 mães e donas de casa: quantas vezes você precisa falar alguma coisa para seu filho até que ele perceba que você está realmente falando sério? A resposta foi uma média de 3 a 5 vezes. Por exemplo: é hora de ir para a cama, Joãozinho. Vai para a cama agora. Joãozinho, é hora de você ir dormir. Vá para o seu quarto e arrume-se para ir para a cama. 3 minutos depois você olha para o Joãozinho e vê que ele não deu a mínima atenção para o que você falou. Ele nem se mexeu em direção ao quarto. Então você diz mais uma vez: Joãozinho, eu disse que é hora de você ir para a cama. As mulheres admitiram que precisam dizer 4 ou 5 vezes a mesma coisa. Quando são levadas a sério, já estão gritando e perdendo a paciência, até que o Joãozinho vai para o quarto. O Joãozinho vai ser craque em ignorar seus 4 primeiros avisos, se souber que você só fala sério na 5ª vez. Sabe, eu venho de uma família de 11 filhos e minha mãe não tinha mais do que 1,5 metro. A crise econômica do seu tempo fez com que ela aprendesse alguns conceitos sobre como educar filhos. Ela nunca estudou psicologia, mas também nunca teve que repetir uma ordem. Se ela falasse, estava falado. Se você pensar a respeito disso, verá que é isso que você está ensinando a seu filho, mesmo que seja um simples vá para seu quarto. É hora de dormir, Joãozinho. Eu não vou falar 4, 5 vezes. É uma vez só. Com isso estou concluindo o estudo de hoje. Junte-se a nós no próximo programa. Vamos estar analisando o maravilhoso plano de educação de filhos que Moisés deixou. Então, até o nosso próximo encontro com a palavra. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a palavra.